começa dizendo assim: os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Estes versos que estamos agora lendo, eles falam da inclinação da carne. Ou seja, as obras da carne, elas não têm relevância alguma, elas não têm nada a ver com a salvação, muito pelo contrário. As obras da carne, elas têm tudo a ver com perdição. E por vezes, pessoas incorrem nessa direção: obrar pela carne, fazer as coisas segundo a inclinação da própria vontade, aquela vontade humana, que não é a vontade de Deus. Fazem essas obras, fazem parte do plano da perdição. Mas vamos olhar Gálatas capítulo 2, vamos ver o que esse texto novo agora nos diz a respeito ainda das obras, como isso tem a ver com a nossa fé. Gálatas capítulo 2, o verso 16, diz assim: sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Veja, amigo, amiga, meu irmão, minha irmã, no primeiro trecho que lemos, ali em Romanos, uma ênfase sobre as obras da carne, obras que não necessitam de fé, mas acontecem porque a voluntariedade humana, somente humana, obras da carne, são mencionadas ali. Agora lemos em Gálatas as obras da lei, as obras da lei, como se praticasse, alguém que pratica as obras da lei fizesse isso para merecer algo. É como eu lia na internet em algum momento, alguém perguntando: será que se eu não guardar o sábado, eu serei condenado? Serei condenada? Era uma jovem senhora que perguntava isso, e o instrutor respondeu a ela: olha, é claro que o sábado ele não salva ninguém. O sábado não foi feito para ser visto dessa forma. O sábado foi feito por causa do homem. Portanto, quem guarda o sábado e obedece à lei de Deus, o faz por amor a Deus, e como consequência, acaba se deleitando naquilo que Deus deixou como uma bênção, o dia santo, o dia sábado. E a moça disse: ai, que alívio, porque eu estava achando que se eu não fizesse as coisas assim por obrigação, eu não teria salvação. E aí o instrutor mais uma vez disse a ela: veja, eu não estou dizendo que você, guardando ou não, estará salvo, mas você precisa guardar porque você ama a Deus. A própria palavra de Deus diz: se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Então o sábado é um deles. Você concorda? E a moça disse: ah, verdade, eu amo estudar com os adventistas, porque eles instruem a gente direitinho na Bíblia. Eu ainda não sou, mas estou muito inclinado a ser. A moça dizendo. O fato aqui é: obras da carne são obras para a perdição. Obras da lei não levam ninguém a ser perdoado, a ser justificado. Obras que não servem para muita coisa. Mas ainda, quero dizer que quem dava essa ênfase no passado, com todo o respeito aos nossos irmãos católicos, mas na Idade Média, a ênfase nas obras da lei era dada por parte deles.
Eles davam essa ênfase. Isso ocorreu ali. Meus feitos, eu quero dizer para vocês que os nossos feitos, os meus feitos, os seus feitos, eles nunca merecerão nada na direção do céu. Alguém nos procurou um momento desses atrás e disse assim, até com respeito à pregação do pastor Renato na última quarta. Alguém de longa data na fé me procurou e disse assim: pastor, eu tive uma pontinha de dúvida sobre uma frase que o senhor disse. O senhor disse assim, que o que eu faço de melhor não serve para Deus, mas aquilo que eu faço segundo a vontade de Deus. E isso mexeu. Por que mexe? Mexe porque na nossa percepção, por vezes a gente pensa assim: o meu melhor é isso aqui que eu estou fazendo, então eu vou fazer porque, olha a sugestão, ou a sugerência, né? Olha só, em algum momento, pode ser, eu não penso assim, mas isso está ali, implícito, na minha maneira de pensar. Em algum momento eu posso dizer: Deus, eu fiz aquilo lá, era o meu melhor para o Senhor. E Deus pode dizer assim: nunca vos conheci. Tremendo isso. Eu, quando digo isso, eu me arrepio, porque eu falo para mim também. Por isso, as obras que eu faço, as obras que nós fazemos, se elas não forem por meio da operosidade da graça, elas jamais servirão para algo diante de Deus, não servirão para a nossa salvação. Por muito tempo a ênfase foi dada nas obras. Os nossos amigos espíritas, por exemplo, eu não sei você, mas na minha maneira de entender, nunca vi ninguém ser tão dedicado a fazer as obras de caridade como esses irmãos. São espetaculares os seus esforços, mas são esforços na direção de que em algum momento eu vou me aperfeiçoando por conta desses esforços. Os kardecistas, infelizmente, uma compreensão distante daquilo que a palavra de Deus nos revela, e isso pode nos tornar meritórios, mas nós não temos mérito diante daquilo que realizamos. Se isso fosse bem, não precisaríamos de Jesus. Para que é que eu preciso de Jesus, sendo que as minhas próprias obras poderiam me aperfeiçoar e me levar na direção da Canaã celeste? Onde é que Jesus ficaria nesse momento? Totalmente à parte. E isso não é um plano de Deus, então. O plano de Deus é que somente os méritos de Jesus, conquistados na cruz do Calvário, é que servem totalmente, perfeitamente e perpetuamente a favor de qualquer ser humano criado por Deus. Muito bem, mas vamos avançar aqui na leitura bíblica. Eu queria que você paginasse então a sua Bíblia até agora o livro de Efésios, capítulo 2. Vimos então que as obras da carne não têm valor para a salvação, apenas para a perdição. Vimos que as obras da lei não servem para nada também. As obras da lei não têm significado nenhum para a salvação. O que diz então para nós o livro de Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Veja: pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Veja, amigos, nós poderíamos perguntar: sou salvo pela fé? Claro que não. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso ter fé, mas ela sozinha não está correta.
A graça é o principal ponto. A graça de Cristo me salva, mediante a fé. E a palavra de Deus continua dizendo que isso não vem de mim mesmo. Veja, não vem de você mesmo. É um dom de Deus, para que eu e para que você não tenhamos condições alguma de nos gloriarmos em nós mesmos. A glória toda sempre deve ser de Deus. A Ele sim. E por isso nós vemos muitas pessoas, às vezes, equivocadas na sua maneira de exercer fé. Muitas pessoas equivocadíssimas no seu proceder. Pessoas que estão há muito tempo na fé cristã, há muito tempo caminhando, há muito tempo vindo à igreja, há muito tempo tratando um e outro, meu irmão, minha irmã, bom dia, boa tarde, boa noite, feliz sábado, boa semana. Porém, longe dos moldes bíblicos, porque fazem muitas das coisas com aquela ainda impregnação, quem sabe, de uma criação, de uma vivência em princípios que não tem chão, que não tem base, que não tem fundamento. E eu falo para nós, quem sabe, eu esteja falando para muitos aqui que vêm de um lar, de uma outra experiência religiosa, onde os pais ensinaram de maneira diferente. Quem sabe eu esteja falando nessa noite para muitos aqui que são um tanto ainda, eu diria, verdes na fé, estejam num processo de amadurecimento. Ou quem sabe eu esteja falando para pessoas extremamente experientes, mas que ainda não compreendem esse assunto, e que vão de fé em fé, realizando as suas obras para merecimento daqui a um tempo. E eu tenho que dizer a você, meu irmão, minha irmã, hoje é o momento de você buscar compreender isso aqui. Nós precisamos entender isso aqui. Como é que se harmoniza a minha fé com as obras que eu executo, e que essa harmonização, essa harmonia possa servir para a minha salvação. Eu não posso me permitir sair daqui nesta noite, nem você, sem termos essa compreensão devida. Disso aqui depende a nossa salvação. Vamos avançar um pouquinho. Vamos avançar aqui no livro de Tiago, capítulo 2. Um pouquinho para frente, logo após aí o livro de Hebreus. Verso